Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 14 de maio de 2020 e o título é Cobranças. Vivemos em um mundo onde somos cobrados diuturnamente por tudo. Nos cobram atitudes, posicionamento, palavras, silêncios, julgamentos, opiniões e depois somos cobrados e julgados pelas atitudes tomadas, posicionamentos assumidos e palavras ditas. Somos cobrados o tempo todo, mas poucas vezes respeitados em nossas atitudes e opiniões. Vivemos, vivemos sob o crivo diário de um tribunal de opiniões alheias e empatia zero. Cobram-se decisões e soluções para dilemas extremamente difíceis. Fico imaginando se tivessem o poder de decisão, quais seriam as soluções? Digamos que estivéssemos todos em um mar revolto em meio a uma terrível tempestade. Nesse mar encontram-se pessoas em um transatlântico, em iates, lanchas, veleiros, canoas, balsas, botes, alguns se apoiando em tábuas de salvação e outros tantos nadando sem sequer um colete salva-vidas tentando não submergir. Todos suplicando por auxílio. Quem se deveria salvar? Não há como deter a tempestade e também não há como atender a todos. Quais as soluções possíveis? Talvez as embarcações maiores tenham melhor possibilidade de sobreviver, tenham mais chances contra a tempestade. Talvez. Será que as embarcações maiores não poderiam acolher as pessoas em situações mais vulneráveis? Ou será que elas se sentiriam ameaçadas em sua própria segurança com uma sobrecarga? Como solucionar? Impor uma solução de forma imperativa ou tentar resolver respeitando as decisões individuais? Difícil saber, não é mesmo? Tal poder traria consigo uma grande responsabilidade, um peso, uma carga difícil de carregar. Qual então seria a solução para esse dilema? Talvez as embarcações menores tomem a iniciativa de socorrer os mais vulneráveis, por se encontrarem numa situação mais próxima da deles, lutando com dificuldade para sobreviverem. Talvez, repito, pois são apenas conjecturas. Não vejam ali um risco, mas a possibilidade de salvação pela união. Mais braços, mais apoio mútuo, revezamento na batalha. Quem sabe aqueles que estão no alto de suas grandes embarcações baixem suas cabeças e percebam ali algo a aprender, uma boa lição. Aprendam o significado e força da união, quanto os atos individuais são importantes para fortalecer o grupo. Quem sabe? Talvez. E quanto à pergunta inicial e tantas vezes repetida, se tivéssemos o poder para decidir qual a solução, eu, particularmente, não me atrevo a opinar. Não tenho sabedoria nem competência para tanto. Me abstenho também de julgamentos, pois com certeza não gostaria de estar nessa posição. Já é difícil decidir sobre os rumos da nossa própria vida. Que dirá escolher o que fazer com destinos alheios? Deixo isso aos corajosos que suportam ser vidraça, pois pedra qualquer um pode ser. Vamos lá. Eu lembro bem quando eu escrevi esse texto, pela data aí, né, dá para ver que foi ali o começo da pandemia. E, assim, muita coisa ali, nesse período eu sempre falo, né, que a gente descobriu o melhor e o pior de cada um. E tinha gente que falava assim, porque tá todo mundo no mesmo barco. E eu falava, no mesmo barco não, né? Tá todo mundo na mesma tempestade, mas no mesmo barco não. Tem gente que tá no barco, e como eu falei, tem gente no barco, tem gente nadando sem nem colete salva-vidas, tem gente com um botezinho, tem um outro lá com a tábua de salvação, e cada um tentando ali sobreviver, né? E nessa época eu lembro que assim, a gente viu muita gente com boas atitudes, tentando ajudar, mas a gente viu também muita gente egoísta.
E principalmente, né, a turminha, a galerinha hipócrita, né, que fingia empatia, que falava que estava preocupado com o coletivo, né, que mandava todo mundo ficar em casa. Só eles lá no luxo, no conforto, aí tinha a cara de pau lá de postar, fazer vídeo, né, com receita, fazendo é, queijos e vinhos e não sei o quê, e o que estava conseguindo fazer para distrair as crianças e não sei o quê. Só que assim, a gente via que os funcionários, com uma rede de apoio boa ali, né? Sendo que a maioria das pessoas comuns não tinham nada disso. Então é fácil você julgar e condenar o outro quando você está numa situação favorável e não entender que às vezes o outro não tem a mesma condição de fazer o que você pode fazer. E aí nessa época a gente viu muito isso, né? Então a gente estava no meio de uma tempestade, uma coisa que ninguém estava preparado para aquilo, né? Pegou todo mundo de surpresa, era uma situação inusitada pela qual a gente nunca tinha passado, né? E foi aquele período longo, né? De imposições radicais, né, em posição de isolamento, sendo que era complicado para muita gente que não tinha a mesma condição daqueles que mais criticavam, que mais julgavam os outros. Era quem estava mais confortável, era quem menos entendia a situação dos outros. E quando eu falo que talvez as embarcações pequenas aqui, é porque realmente foi quem conseguia entender e se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Às vezes estava numa posição um pouquinho, estava lá no botezinho, né? Estava no veleirinho, mas conseguia entender a fragilidade, né? A vulnerabilidade do outro, que nem isso tinha. Diferente daqueles que estavam lá nos iates grandes, né? E estavam ali, a maioria desses ali, né, a serviço do sistema e batendo palma para as imposições radicais, e muitas vezes assim só apoiando, mas não fazendo o que era para fazer de verdade, né? Que a gente soube depois de muitos casos de gente que falava muita coisa, mas fazia outras por trás, né? Fazia outras ali no secretamente, né? Ocultamente, ocultando isso do público, né? Parecia super preocupado, mas fazia o que não podia fazer. E condenava os outros, né? Por atitudes que eles mesmos praticavam sem, sem que ninguém soubesse. Então, nessa época, eu percebi que realmente eram as pessoas mais vulneráveis que acabavam se ajudando, né? Eu lembro, inclusive, de uma, de uma de um restaurante, um restaurante pequenininho que tinha no bairro onde eu morava. E a dona lá começou a vender, né, delivery, né, para tentar se manter lá, tentar manter o lugar. Tanto é que ela teve que acabou tendo que entregar o imóvel, porque não tinha mesmo como sobreviver. Mas ela começou a vender. Eu lembro que ela vendia, fazia uns caldos bem gostosos. Eu sempre comprava lá dela. E pães. Ela começou a fazer um monte de coisa para tentar sobreviver, porque já que ela não podia mais abrir o restaurante, né? E mesmo ela nessa situação, gente, ela na frente do restaurante dela, ela montou uma barraquinha com como é que era que ela tinha escrito assim? Quem era assim, tipo, quem tem doa, né? Quem não tem retira, né? Quem tem põe, quem não tem retira. Então, assim, quem podia doar alimentos, né, não perecíveis e, assim, alimentos que fossem de fácil consumo, que a pessoa não tivesse muita dificuldade para preparar, porque tinha gente que passava ali que não tinha nem condições de cozinhar nada, então tinha que ser algo que pudesse comer fácil, bolacha, essas coisas. E também quem quisesse doar, por arroz, feijão, porque tinha gente que não tinha condições de comprar, mas tinha condições de fazer. Então, assim, o que você pudesse doar,
punha lá na barraquinha. E aí quem passasse ali estando necessitado, a barraquinha ficava lá, entendeu? Na confiança. E assim, eu achei foi uma atitude super bacana. Eu até divulguei, tá, para o pessoal ir lá, fazer doação e tal. Porque, e você vê, uma pessoa que estava numa situação complicada. Não era uma pessoa que estava numa situação confortável. Ao passo que eu vi outras pessoas que estavam numa situação confortável e criticando e condenando quem tentava ali, quem não podia ficar dentro de casa, quem não podia, quem tinha que buscar o sustento, né? E aí chamava de irresponsável e não sei o quê. Então, assim, é fácil você. É o tipo da pessoa que não consegue se colocar na situação do outro. Né? Que está lá no alto do iate, ele não consegue olhar para baixo e enxergar a vulnerabilidade de quem está no bote, de quem está na tábua, de quem está nadando, né? E assim, me decepcionei com várias pessoas que eu convivia e que via esse comportamento assim, e achei feio mesmo, sabe? Uma coisa assim que por isso que eu falo assim, pessoas que às vezes tem gente que a gente convive e é nessas situações, nesse momento que você vê quem realmente a pessoa é. Que coisa que você não esperava, por isso que a gente se decepciona. Você acha que a pessoa é uma pessoa bacana. Porque quando tá tudo bem, né, aí é fácil, né? A pessoa parecer legal. Mas na hora que ela tem que provar isso mesmo, é aí que a gente vê a essência, né? Por isso que nesse momento foi assim, uma bela de uma peneira mesmo para separar o joio do trigo. E aí a gente viu com muita evidência, né? Até porque a ferramenta que eles usaram, qual que foi? O medo. E o medo mostra muito, eu acho, que quem, quem tem boa índole e quem não tem, né? Porque muitos, na hora do medo, ele vai pensar nele só e dane-se o resto. E muitos que, apesar do medo, não esquecem, né, a bondade que eles têm dentro deles, eles enfrentam. E isso que a gente viu acontecer aí no decorrer da história, né? Quantas pessoas foram manipuladas através do medo e chegaram a entregar seus próprios vizinhos, né? Pessoas até da família, por quê? Para preservar a própria pele. Né? Então, e a gente vê isso ainda, né, acontecendo muito no nosso país, principalmente. A gente hoje, atualmente, a gente está vivendo um momento. Esse texto foi de 2020, então naquela época a situação que se apresentava era da pandemia. Hoje a gente está vendo também um caos aí acontecendo e muita gente também deixando de pensar em situações, aceitando injustiças para salvar a própria pele e para preservar, por exemplo, as, os posicionamentos equivocados, mas que a pessoa não quer abrir mão, né? E para se manter no poder. Então, assim, sempre há essa manipulação através do medo mesmo. E, e assim, eu acho que foi um período assim de muito aprendizado. Muitas pessoas se reinventaram nessa época, né? Muita gente teve que aprender a nadar, que eu nem sabia, teve que aprender na hora. E a gente, assim, presenciou muitas situações que nos davam, assim, nos traziam até esperança, né, de que realmente tem muito mais gente boa do que gente ruim, egoísta, né? E essas situações assim caóticas depois disso começaram a acontecer, né? A gente teve ano passado a situação do Rio Grande do Sul também, e eu acho que sempre que essas coisas estão acontecendo justamente para
para fazer, para filtrar mesmo, né? E separar as pessoas através da essência que elas carregam, né? Da sintonia. Então, assim, eu acho que agora as pessoas estão se unindo pela sintonia, pela frequência, pelo que elas carregam de de boas intenções, de bom caráter, né? De bons valores e princípios. Porque todas essas situações serviram, hoje fica claro que extraíram o melhor de cada pessoa e separaram, justamente mostraram, desmascararam as pessoas que apenas fingiam ser boas pessoas, né? E até hoje, né? Então a gente está sempre sendo cobrado, né? Pela sociedade, por todo mundo, pelas pessoas, os círculos em que a gente é, convive, mas quando às vezes você se posiciona e não corresponde ao que as pessoas é, com a mesma visão de mundo que as outras pessoas, você acaba sendo condenado. E mas eu acho que assim, a gente chegou num ponto agora que a gente tem que se posicionar. Quem quiser respeitar, bem, se não quiser também, paciência, né? A gente já passou por tanta coisa, justamente todas essas situações, e principalmente aquele momento da pandemia que nos jogou num isolamento que justamente fez a gente se questionar e questionar a forma como a gente estava vivendo a nossa vida, né? E aí, quando as coisas começaram a normalizar, a gente viu que, na verdade, né, o que a gente vivia não era normal, né? A gente nem se conhecia verdadeiramente. Então, este isolamento, no final das contas, que a princípio talvez tivesse uma outra finalidade, né, de enfraquecer as pessoas, através dessa manipulação, dessas imposições, foi um experimento social e acabou fazendo com que as boas pessoas se fortalecessem e percebessem que a vida é muito mais do que aquela loucura que a gente estava vivendo, né? A gente saiu daquelas distrações e passou a dar valor a coisas que realmente merecem a nossa atenção e que realmente tem valor, né? A gente conseguiu separar o que tem preço do que tem valor, né? Então, eu acho que foi um momento assim muito, muito, muito importante e de muito crescimento para quem soube aproveitar, né, essa oportunidade, para quem parou realmente para questionar, para aprender, para ir buscar mais conhecimento, foi um período muito valioso. E de realmente mostrar quem é quem, né? Quem era quem de verdade. E é um ganho, né? Porque essa fez com que as pessoas que estão na nossa sintonia ficassem próximas. E quem não estava na nossa sintonia, pessoas que não tinham, na verdade, muita muito a ver com o que a gente com os nossos valores, acabaram tomando outro rumo, né? Cada um fazendo as suas escolhas e a gente tem que respeitar e seguir, né? A gente seguir o nosso caminho, seguir o nosso coração e respeitar lá as escolhas dos outros, mesmo que a gente ache que é equivocado, mas cada um escolhe o que quer, né, para a própria vida. E é isso, então, né? E eu falo das cobranças porque justamente, né? A gente está sempre sendo cobrado das coisas e acho que agora é o momento da gente entender que as únicas pessoas que têm o direito de cobrar alguma coisa da gente é a gente mesmo, porque agora a nossa cobrança
com relação ao nosso processo evolutivo, né? A gente tem que cuidar de preservar as coisas que a gente aprendeu em todas essas situações e buscar cada dia melhorar. Então, as cobranças externas não vão nos agregar nada, então, não mais, entendeu? Agora o caminho é nosso, é individual. E a gente está num momento em que a gente respeita o outro e a gente impõe que também nos respeita. Então é esse o grande aprendizado, né? De não querer se intrometer, de não querer é, exigir dos outros nada. Entender que cada um tem o seu caminho e cada um faz as suas escolhas e vai responder pelas escolhas que fizer. Então, acho que esse de tudo foi o aprendizado que a gente tirou de tanto perrengue que a gente acabou tendo que enfrentar naquela época, né? Principalmente todas as cobranças de quem se posicionou e se manteve firme no seu posicionamento. E chegou aqui, né? E por isso que entrou no processo do despertar mesmo e saiu das distrações. E quando tudo aquilo passou, vamos dizer assim, entendeu que, né, todo mundo falava, agora é o novo normal. Aquilo nunca foi normal, na verdade, né? E que que não existe essa história de ser o normal. Porque não ter um normal? Porque não existe fórmula. Cada um vai encontrar o seu caminho, então não é um caminho único para todo mundo. E cada um saiu dessa experiência com uma consciência diferente, né? Assim, alguns entenderam, foram buscar mais, desenvolver mais a espiritualidade, entendeu toda a manipulação, o sistema, e foi buscar se aprimorar, aprender mais. Outros acharam que já foram para outro lado, né? Aproveitar a vida e, e achar que tinha que voltar para aquelas distrações antigas. Então, são escolhas. E a gente tem que entender que a gente não pode ficar cobrando nada de ninguém e nem ninguém cobrando nada da gente. Certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.